E aí, nono ano, vamos continuar aqui nosso conteúdo. Nós estamos na página 9, falaremos sobre o leste europeu. Já quero aproveitar e deixar claro, aproveita esse momento de aula, de vídeo aula, já para acompanhar a leitura, a explicação e para fazer os exercícios, porque depois nós continuaremos com o conteúdo. É importante que vocês já tenham isso muito bem claro, definido, resolvido, para continuarmos depois de onde paramos. E antecipo que as correções nós faremos no Zoom, depois, numa aula ao vivo, entre aspas, aqui. Então vamos lá, página 9, leste europeu. A implantação de perestroika e da glasnost deu início a um processo de enfraquecimento do socialismo e da União Soviética. O desejo de mudanças logo se espalhou pelos demais países do leste europeu, até então sob a zona de influência soviética. A Polônia foi o primeiro país a eleger um governo não socialista em 1989. Em seguida, o Partido Comunista da Hungria resolveu alterar sua orientação política, transformando-se em Partido Socialista e abrindo as portas do país para a entrada de capital estrangeiro. A Tchecoslováquia decretou o fim de seu alinhamento com o Bloco Socialista e o primeiro-ministro comunista Ladislav Ademek renunciou ao cargo em 1990. Nesse período, teve início um processo de transição para o capitalismo, marcado pela entrada de capitais estrangeiros no país e pela realização de inúmeras privatizações, tá? Então, é extremamente importante considerarmos aqui o contexto que nós estávamos estudando na aula anterior. Lembrem-se, Mikhail Gorbachev, que ele foi responsável pelo fim da Guerra Fria e pelo fim desse regime, desse bloco socialista, da União Soviética. Então, nós já estamos começando a ver os frutos e resultados da postura, da decisão que ele tomou. Página 10, vamos seguir. A revolução que separou a Tchecoslováquia em dois países, Eslováquia e a República Tcheca, foi denominada Revolução de Veludo, porque ocorreu sem a violência que marcou outros países do leste europeu. Ao contrário da Iugoslávia, na Tchecoslováquia, a separação ocorreu de forma pacífica, porque tchecos e eslovacos ocupavam regiões distintas do país. A Iugoslávia, país que reunia 6 repúblicas diferentes em seu território, viu o socialismo ser derrotado em 4 delas nas eleições de 1990. O regime, no entanto, continuou a vigorar, já que os socialistas venceram as eleições na Sérvia e em Montenegro, as duas maiores repúblicas do país. Esse desencontro entre os interesses no interior do país deu início a uma guerra civil e sua divisão em vários países menores, dos quais Sérvia e Montenegro foram considerados os principais herdeiros da Iugoslávia. Nesses dois países, o regime socialista estendeu-se até 1992, ano em que os socialistas perderam a maioria dos cargos nas eleições. Então, a galera, os países, o povo já começou a perceber, a se ligar que esse ideal, essa ideologia de um país, de uma estrutura socialista, não daria certo, não funcionaria, tá? Então, é lógico, a galera quer aproveitar os benefícios do capitalismo. O quê? Empréstimo, importações, acesso à tecnologia. Claro, quem não? Então, esse é o raciocínio por trás aí dessas posturas e
guerra, brigas, até que nós, em 1992, tivemos basicamente aí o fim, através das urnas, a derrota desses partidos, desses candidatos socialistas. Página 10 ainda, reunificação da Alemanha. Lembrem-se, nós já discutimos. Uma barreira física é a melhor solução ou resolve os problemas, os conflitos, a divergência de postura política, divergência de opiniões? Não, não resolve, tá? Então, dentro desse panorama que nós estudaremos agora. Reunificação da Alemanha. A divisão da Alemanha em República Federal Alemã e República Democrática Alemã, capitalista e socialista, respectivamente, ocorreu no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, e do início da Guerra Fria, 1946 a 1986. Lembre-se, 40 anos de Guerra Fria. A Alemanha dividida e a existência do Muro de Berlim, erguido em agosto de 1961, constituíram-se nos maiores símbolos da Guerra Fria e dos perigos que ela representava ao mundo. Pelos motivos salientados acima, as pressões populares internas e de diversos países para a reunificação da Alemanha vinham ocorrendo desde 1987, sim, ano em que eu nasci. Nesse ano, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, em visita ao país para as comemorações de 750 anos da cidade de Berlim, fez um apelo a Mikhail Gorbachev. Ouça. Ficamos sabendo de Moscou sobre uma nova abertura, começou. Esses sinais de mudança seriam reais? Deveríamos acreditar ou confiar nessa conversa? Se assim for, disse Reagan, carregando a expressão e falando cada vez mais alto, mais rudemente, martelando cada palavra como se fosse um prego, dê-nos um sinal de que o Senhor é sincero, o sinal que seria inconfundível. Secretário-Geral Gorbachev, se o Senhor busca a paz, se busca a prosperidade para a União Soviética e a Europa Oriental, se busca a libertação, venha até este portão. Senhor Gorbachev, abra este portão. Senhor Gorbachev, derrube este muro. Para que o processo de mudança ocorresse, página 11, foi preciso mais que as mudanças grandiosas colocadas em prática por Mikhail Gorbachev. A adesão dos países do leste europeu e a manifestação de Ronald Reagan foi necessário um grande movimento de greves e manifestações na Alemanha Oriental. Erich Honecker, secretário-geral do Partido Comunista Alemão, não dava mostras de adesão às mudanças desejadas. Nesse contexto, Hungria e República Tcheca anunciaram que todos os alemães orientais que desejassem passar pelas suas fronteiras a fim de emigrar para outros países poderiam fazê-lo. Muitos alemães orientais aproveitaram as férias de verão de 1989 e viajaram a esses países. Como se tratava de países integrantes da cortina de ferro, o governo da República Democrática Alemã não exigia autorizações prévias para a viagem. Assim, muitos indivíduos aproveitaram a ocasião e partiram para países capitalistas. Claro, como eu disse, vou sair daqui logo antes que dê ruim de novo. Vai que a galera mude de ideia e a coisa piore. Então, vou aproveitar e ganhar o mundo. Diante da crise, Honecker foi substituído por Egon Krenz, tido como um político menos conservador. E o primeiro desafio do novo secretário-geral foi resolver o problema da evasão de alemães orientais para outros países. Com esse intuito,
ele se reuniu com a cúpula do Partido Comunista da RDA a fim de elaborar um novo documento que regularia as saídas de alemães orientais do país. O documento tinha por objetivo afrouxar as regras para a saída de seus cidadãos em direção ao estrangeiro. O documento, rapidamente discutido e produzido, foi comunicado à população por Chabonovics, porta-voz do governo da RDA. Ao fazer a comunicação, os jornalistas perguntaram quando as novas normas passariam a valer. Como no documento não havia tal data, Chabonovic usou o termo imediatamente para informar quando tais normas entrariam em vigor, o que causou silêncio e depois espanto entre os profissionais. O comunicado ocorreu no dia 9 de novembro de 1989, às 18 horas e 56 minutos, e o Muro de Berlim não evitaria mais a passagem dos alemães orientais. Assim que os berlinenses orientais ouviram o comunicado, dirigiram-se aos postos de passagem do muro. Inicialmente temerosos de que os guardas os alvejassem, os grupos se reuniram a certa distância do muro. Entretanto, à medida que uma multidão se formava, ela se aproximou dos guardas e exigiu a abertura das cancelas. Diante da situação inusitada e sem obter orientação do Ministério do Interior, o capitão da Guarda da Fronteira autorizou a abertura dos postos de travessia. A derrubada do muro significava o desejo de reunificação do país. Com o processo de abertura política, Glasnost, que nós já estudamos, os soviéticos concordaram em retirar-se da Alemanha. Foram marcadas eleições para março de 1990, nas quais a população alemã deveria escolher um novo governo a fim de comandar a reunificação. O processo, em vez de marcar a junção entre as duas porções do país, foi caracterizado pela absorção da parte socialista pela capitalista. Nesse processo, praticamente todas as indústrias da Alemanha Oriental foram eliminadas pelo novo governo. Por serem consideradas pouco competitivas no cenário capitalista global. O modelo de produção capitalista foi estendido por todo o país e também adotou a moeda e o sistema de leis em vigor na Alemanha Ocidental. Então, algumas considerações e explicações aqui. É extremamente importante, como venho trabalhando com vocês, considerarmos o panorama histórico mundial, geral. Nós estávamos aqui num contexto de Guerra Fria, 40 anos. Alguns estudiosos, historiadores, dizem que esse período de 40 anos de Guerra Fria foram piores do que os períodos de Guerra Fria propriamente dito. Se você considerar, de 39 a 45, são 6 anos de guerra, de destruição, de briga, de batalha. Mas foram 6 anos e ponto. A Guerra Fria não teve disparo de um projétil, uma bala, um tiro. Mas o medo, o pavor e a corrida armamentista causava mais pavor, mais medo do que uma situação de própria guerra. Dentro disso, nós temos o Muro de Berlim. Imagine você, todos os seus amigos, familiares que moram em outros estados, moram em outros bairros, do nada são divididos por um muro físico, um muro que impede o acesso ao outro lado da Alemanha. E aí agora, um lado é capitalista, outro lado é socialista? Como assim? E tudo isso acaba dificultando a vida, a cultura, os relacionamentos, a economia, a política e etc. Então, considerem que nós estamos vivendo em um momento em que, de fato, esse desejo de derrubada do muro, reunificação da Alemanha, era desejado, muito desejado pelo povo.
Uma demonstração disso é que a galera já estava saindo fora, eles já estavam cansados, eles queriam mudança. 40 anos sendo obrigados a viver em dois países do mesmo, socialista e capitalista. Entende? Então, é muito complicado, é muito difícil. E se você conseguiu se enxergar dentro desse cenário, é natural que você quisesse passar para o outro lado. É natural que você quisesse fugir desse regime, desse sistema de governo, desse universo, tá? Então, agora fica mais fácil de percebermos o porquê a galera estava saindo fora. Estava muito difícil a situação. E como comentário rápido e geral aqui, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra. A Alemanha foi dividida ao meio. A Alemanha ficou 40 anos dividida entre dois blocos, capitalista e socialista, por 40 anos de Guerra Fria. E mesmo assim, a Alemanha se reergueu. Hoje, século XXI, outubro de 2020, a Alemanha é país de primeiro mundo. A Alemanha é potência mundial. Então, notem que ela foi derrotada, ela foi humilhada, ela teve que pagar indenização. E mesmo assim, hoje ela se restabeleceu, ela se reergueu, toda essa confusão cultural. Imagina, 40 anos. Eu não tenho 40 anos, vocês não têm 40 anos, talvez os pais de vocês não tenham 40 anos. Muita gente morreu, muita gente nasceu. Imagina nascer em um país dividido. Imagina a confusão, imagina a cultura, a complexidade disso tudo. Bom, temos duas questões aqui na página 12 do Interpretando Documentos e duas questões na página 13 do Organize as Ideias, certo? Vamos lá. Agora nós vamos para a página 14. Outras histórias. Retorne às questões da página de abertura do capítulo, na qual discutimos a respeito das barreiras físicas como meio de impedir problemas internos para os países. Depois, analise os documentos a seguir. Então, nós teremos mais 4 perguntas aqui na página 14. Vai pausando o vídeo, vai fazendo, depois a gente vai corrigir tudo isso juntos, hein? Então, vou ler para ficar registrado isso. Vá correndo para Berlim, o muro está caindo. Eram 11h30 da noite da quinta-feira, 9 de novembro de 1989, quando o muro da Guerra Fria começou a ruir. Não o muro de Berlim, muro da Guerra Fria. Kai Wiedenhofer, então um entusiasmado estudante de fotografia documental em Essen, na Renânia, no norte Westfália, fez bem em acatar o conselho, quase ordem, do professor e percorreu os 500 quilômetros que o separavam de Berlim. Ele lembra o quanto comemorou um mundo sem muros, o mundo livre, na festança a céu aberto pela virada histórica, júbilo prematuro. Hoje, passados 26 anos, o quadro é de uma humanidade mais aprisionada, uma massa de gente encurralada como gado. Enquanto 11 novas muralhas separando regiões ou nações brotaram entre o fim da Segunda Guerra e a euforia de Berlim, de lá para cá esse número mais que duplicou. Um levantamento publicado no The Guardian calculou em cerca de 9,5 milhões de quilômetros a soma de muros, fortificações, grades e barreiras nacionais construídas apenas na última década. Quando nós pensamos que vai melhorar,
e que podemos aprender sim com o erro dos outros. Infelizmente, na prática, não foi isso que aconteceu. Por isso que era para voltar lá no início, retomarmos essa discussão que nós já trabalhamos, nós já fizemos, e associarmos esse contexto de que o, o muro de Berlim, por 40 anos, né, quase 40 anos, demonstrou que não resolveu. Uma muralha, uma barreira física não impede o acesso de informação, não impede a discussão de ideias, não impedem os conflitos. Mesmo assim, muita barreira física foi construída de lá para cá, tá? Nós vamos encerrar aqui na página 15. Então, acompanha lá comigo, Nova Ordem Mundial. A crise socialista, que culminou com a desagregação da União Soviética e o fim do socialismo no leste europeu, fez cessar a Guerra Fria. Após o término do mundo bipolarizado, os Estados Unidos se tornaram a única potência militar mundial. No campo econômico, o capitalismo predomina na maioria dos países do mundo, e a tendência é a formação de blocos econômicos no interior dos quais sejam concedidos garantias e incentivos mútuos entre os países membros. O socialismo, ou pelo menos alguns de seus princípios, subsiste em países como China e Cuba. Essa nova configuração mundial, que emergiu do final da Guerra Fria, altamente marcada pela globalização, é chamada de Nova Ordem Mundial. Aí nós temos um pequeno texto para vocês e mais duas questões na página 15 e 4 questões do Hora de Estudo, que sempre pode cair na prova, na página 16. Considerando a nova ordem mundial, então, nós temos uma reestruturação dos países que antes aderiram ao socialismo. Não são socialistas, porque o socialismo não funcionou, não foi aplicado de fato na prática, mas alguns vieses, alguns princípios, alguns conceitos permanecem, ficaram. Então, é legal termos isso em mente, mas ficou clara a ideia da globalização. O capitalismo está governando, está imperando, mesmo em China, mesmo na China, mesmo em Cuba. Tá bom, pessoas? Façam as atividades, nós corrigiremos na próxima aula. Nós paramos aqui na página 16. Bom final de semana para vocês, cuidem-se e até a próxima.